completei 14 anos, meu pai queria que eu saísse do teatro. Por quê? Porque naquela época era bem difícil, a gente não tinha conforto, era bem complicada a nossa situação. E o meu pai não queria que eu vivesse aquilo ali, nem que os filhos deles vivessem. Aí eu fui morar na casa de um padrinho, lá em Videira, Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, e fui estudar. Meu pai queria que eu estudasse. Aí em 1988 eu saí do circo, saí do teatro e fui morar em Videira. Arrumei um emprego de office boy, arrumei um emprego na Rádio Videira, né, como office boy, que fazia parte do grupo Perdigão na época. E o interessante é o seguinte, assim, o meu avô já tinha ido para Videira umas 2 ou 3 vezes até eu ir morar lá. Entendi. E quando eu falava que eu era neto do Biriba, as pessoas me olhavam diferente, mostravam um carinho, mostravam uma admiração pelo meu vô, pelo trabalho do meu vô, pelo trabalho da equipe, né, do Teatro Biriba. E aí eu não entendia, poxa, por que as pessoas gostam tanto do Biriba, tem tanto esse carinho pelo Biriba, e a gente vive na dificuldade? Eu não conseguia entender isso. Associar, né? Não conseguia, mas eu tinha 14, 15 anos, eu não tinha poder para definir nada. Sim. Então eu fiquei de 1988 até 1990 morando em Videira, sendo office boy. Perfeito. Em 1991 eu completei 18 anos, então naquele ano eu tinha que servir o exército. Não, eu tinha que me alistar. Alistar pro ano seguinte? Para em 92 eu servi. Aí eu voltei pro circo, terminei o 2º grau, voltei pro teatro e pensei, ó, vou ver se eu vou servir o exército ou não. Aí depois eu vejo o que eu faço na minha vida. Mas até então a minha intenção não era ficar no teatro. Por quê? Por causa daquela dificuldade, a gente morava mal, a gente tem muito carinho por essa época, né? Mas a realidade era essa que eu tô te contando. E tu fala assim, tipo, né, era sempre em trailer, viajando, é isso? Não era? Barraca, não tinha essa trailer. Sala aqui que a gente tá vivendo, aqui tá fazendo essa gravação, ela deve ter o quê? Uns 4x5. Vamos botar assim. Eu acho que um quarto, 4x3. 4x3, tá. Era uma barraca onde morava eu, os meus 2 irmãos, né? Meu pai e minha mãe. Até os meus outros 2 irmãos nascerem, os mais novos, né? Então, nós morávamos assim. Então, a televisão era em cima da geladeira, né? As nossas roupas eram todas em caixas, não tinha armário, né? Não tinha chuveiro, nós tomava banho de bacia, esquentava a água na chaleira, jogava a chaleira em cima de ti, era banho até o possível, né? Então tu lavava a mão, o braço, o sovaco, o peito até o possível, as pernas, joelho, coxa, o impossível podia ficar sujo, dependendo do frio. Então essa era a nossa vida, era difícil, né? Mas eu tenho muito boas recordações, mas não deixou de ser uma vida difícil. Então, tipo assim, o que vocês tinham de estrutura na época? Assim, vocês tinham aquela tenda grande do circo? Não tinha? Não era. Porque olha só como é difícil da gente que não passou por isso e não é da mesma geração imaginar isso, né? Assim, ó, o meu vô, ele tinha um pavilhão. Era um pavilhão de lata e madeira, né? Tinha capacidade no primeiro momento, até 1980, era bem grande, tinha capacidade para 600 pessoas. Mas era um pavilhão muito grande, muito difícil de trabalhar, muito de montar e tal. Aí o meu pai, que era um engenheiro autodidata, ele transformou aquela estrutura numa estrutura menor. Tá. Aí aquele teatro mudou para 350 pessoas. Mas continuava sendo de lata e de madeira. De lata e de madeira, né? Que dava para ser transportado para outras cidades. Sim, itinerante. Transportava tudo, né? Ali no final dos anos 80, surgiu a ideia de nós mudarmos aquela estrutura para uma lona de circo. Para quê? Para ficar mais prático a mudança e pelo visual do circo, mais colorido. Chamar atenção. E chamar atenção, né? Porque o que era aquele pavilhão? Era quase que um silo. Olhar um silo assim, e um silo feio, porque ganhava-se pouco, não conseguia fazer o dinheiro acontecer. Reinvestir, reaplicar, né? Então a estrutura ia se deteriorando e tal, então era bem difícil. E aí, então a lona, o espetáculo sob lona, ele foi acontecer só a partir de 1995. 45 anos depois, até 95 a gente trabalhou naquele pavilhão.
né? Porra, cara. E aí tá, aí tu tinha, então tinha essa estrutura que eu achei legal, que tu fez toda a evolução dele, né? Isso. Tinha então de repente caminhões para transportar, é isso? Não, a gente sempre alugava. Alugava os caminhões cara, daqui pra cá, olha olha só. Não tinha só. nada, cara, não tinha nada. A gente morava em barraca, né? Era uma época difícil, tudo era difícil. Não era toda a família que tinha uma televisão. Tá. Mas nós, pelo menos, televisão a gente tinha. Mas não era toda a família que tinha. Eram outros tempos, era outra. A gente tá falando de coisa de 40, 35 anos. A economia do Brasil, no geral, era muito ruim, né? O acesso às coisas. Hoje tudo é mais fácil, né? Mas naquela época era mais difícil. Aí eu voltei pro circo, saí de Videira, voltei pro circo, esperando ali, vão servir o quartel, tal, sei lá o quê. Aí meu avô teve um derrame em fevereiro de 1991. E em julho de 1991 ele teve um outro derrame e veio a falecer. Entendi. Eu tinha 17 anos na época, né? Ali o meu tio, o irmão da minha mãe, começou a interpretar o palhaço para substituir o meu avô. Perfeito. Mas o meu tio tinha umas ideias diferentes, não se fechava muito com o meu pai. Meu pai também não gostava das ideias diferentes dele, então os santos não se batiam e eles resolveram separar. Perfeito.